só que já era tarde demais. E na parábola, Abraão fala com ele: não tem jeito. Que seus parentes creiam na palavra e nos profetas. Porque ele queria interceder pelos irmãos dele. Só que era tarde demais. A hora de interceder é agora. O que isso na prática quer dizer? Ao invés de ficar na porta de cadeia visitando um filho, visitando uma filha, cuide da sua criança hoje. Invista tempo na sua criança hoje. Ao invés de ficar preocupado em pagar uma faculdade cara para o filho ou para a filha, cuide do caráter dele. Se puder as duas coisas, ótimo, mas nem todos podem. Então eu vou dar exemplo de novo daquele médico anestesista estuprador. Com 27 anos formou em medicina. Com 32 foi preso por estupro. Imagine o sofrimento do pai e da mãe nesse momento de ter um filho preso. Nessas condições, agrava. Se ele tivesse uma profissão com menos status e vivesse uma vida tranquila, o pai e a mãe estavam tranquilos uma hora dessa. Mas não estão. Por quê? Porque pagaram a faculdade cara. De alguma forma pagaram. Se ele estudou de graça, é porque ele teve condições de estudar numa escola muito boa para ele passar numa escola federal. E de graça não sai, né? Sempre tem um investimento, sempre tem alguma coisa, algum sacrifício a fazer. Então a questão, ser bem sucedido não é ter uma formação, né, da elite. É morar numa mansão, é morar num bairro nobre, é viajar o mundo todo, é conhecer outros países. Tudo isso, né, deve ser bom, né? Deve ser bom. Mas não é o principal. É sempre a formação do caráter, porque o caráter é para a vida toda. As riquezas, a fama, ela pode sumir de repente. Jesus falou assim: não junteis tesouros, os ladrões minam e roubam. Isso tem a ver também com estudo, com viagem, com status, com fama. Isso aí pode sumir de repente. A pessoa que é famosa hoje, amanhã pode não ser mais. Hoje em dia eu uso o termo cancelar. Se ela falar alguma coisa que aborrece algumas pessoas, eles fazem um trabalho violento na internet e ela é cancelada. Então é assim. A gente vive esse dia a dia. Eu vi aqui na reportagem agora, ontem também eu tinha visto mais ou menos, não li o assunto não. Mas o menino lá que ficou famoso, Luva de Pedreiro, ele saiu do anonimato, foi lá para a elite, agora declarou aposentadoria. Por quê? Pressão, problema, processos na justiça. O menino novinho, né, semi-analfabeto, foi, né, deu essa explosão aí que ele conseguiu ser famoso, ganhar dinheiro, só que com isso veio tanto sofrimento para ele, agora ele está declarando aposentadoria. Imagina o conflito que esse menino está agora. Então essas coisas vêm e vão. Agora, quando você forma um caráter, quando você cuida da criança, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando estiver velho, não se desviará dele. Isso é para sempre. E as outras coisas, eles conquistam, como cada um de nós temos conquistado a nossa vida. O importante é saber de onde você veio, para onde você vai, qual o seu propósito, o que é correto, né, você fazer, sem confusão mental. O mundo hoje anda numa confusão mental. Por quê? A cada geração, o ser humano se perde mais ainda no processo. As pessoas perderam totalmente a noção. É uma coisa assustadora. E eu quero trazer uma palavra hoje. Por quê? Porque eu sempre falo aqui, ó, Deus visita o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então a questão não é que o pecado de um ou outro que vai pagar, mas é a consequência. Por exemplo, esse médico anestesista, algum tipo de negligência houve por parte dos pais.
Ah, a culpa é dele, ele é adulto. Ele é adulto, gente. Mas os pais têm responsabilidade. Se enquanto pai e mãe não entender que ele tem responsabilidade pelos filhos adultos, as coisas não melhoram. O feminicídio, por exemplo, a violência doméstica. Os pais têm que se responsabilizar tanto do homem quanto pela mulher. Por que esse homem é violento? Por que ele agride a esposa? Por que ele espanca os filhos? E por que o pai dele não vai lá e confronta ele? Não, o pai e mãe, gente, vocês são responsáveis. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos adultos. Não tem essa, eu não consigo aceitar essa questão, não. Ah, ele tem 18 anos. Mas aonde que a Bíblia ensina para nós? Porque eu uso a Bíblia como base dos nossos estudos. Tá? Qual o tipo de relacionamento que a gente estabelece com nossos filhos para que eles cresçam adultos responsáveis, que respeitem as pessoas? Então, quando o pai e mãe não cuidam bem dos filhos, ele vai gerar problemas maiores, que virão consequências piores para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Aí que cumpre a palavra. Deus visita o pecado dos pais nos filhos. Quer dizer, as consequências, quem vai sofrer são os filhos. Do mesmo texto, fala que ele faz misericórdia até 1000 gerações. Então, quando a gente busca a palavra de Deus, que a gente busca entender o que Deus tem para nós estamos ajudando até 1000 gerações, as nossas gerações, a ter uma vida melhor, a ter um futuro melhor. Essa é a ideia, de ter uma vida melhor. Por que São Paulo tem aquela Cracolândia? Aqui em Belo Horizonte, ali perto do Hospital Belo Horizonte, tem como se fosse uma Cracolândia. Os caras usando crack, usando cocaína assim, no meio da rua, no sol quente, e a viatura da polícia passando. A polícia não dá conta de cuidar. São muitas pessoas. Por que chegaram naquele ponto? Gente, é importante demais as casas de recuperação. Mas isso é enxugar gelo. Por quê? A cada dia as crianças estão entrando no mundo do crime. A cada dia as crianças estão entrando para ser usuário de droga. Por quê? Aonde estão os pais? É uma falta de consciência do homem e da mulher, dos pais desse homem e dos pais dessa mulher. Tem que ser uma ação conjunta, cada um de nós fazer o seu papel. Eu, há 30 anos, eu decidi cuidar da minha família como prioridade. As outras coisas podem esperar. As outras coisas eu dou conta de administrar, tá? Dentro daquilo que dá para ser feito. Mas a minha família não abro mão dela. Que para mim é o mais importante. E eu acho que para todo mundo deveria ser. Por isso que Paulo foi tão enfático. Os que não cuidam dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Porque você está deixando as pessoas da sua casa, as pessoas mais importantes. Agora, como você vai cuidar sem conhecimento? E aqui tem o conhecimento. São mais de 600 vídeos que estão nesse canal. Em 8 meses. Completamos ontem 8 meses. Mais de 620 vídeos. Quantos você assistiu? Quantas vezes você refletiu? Quantas vezes você conversou sobre o assunto? Quantas vezes você questionou? Qual sugestão você deu? Qual pergunta você fez? Isso demonstra o grau de interesse. Você não é obrigado a fazer isso. Eu só estou trazendo você uma reflexão para que sua família seja uma bênção.